Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pod Supremo. Pod Supremo é um podcast dedicado principalmente para os temas de superação, resiliência e motivação, ou superação, relacionamento e motivação. E hoje eu tenho uma grande honra estar aqui em frente comigo, Teacher John. É um prazer, doutor, estar aqui com o Professor senhor John. hoje. Me diz uma coisa, Teacher John, eu te chamei aqui porque eu sei que tu tens um grande relato de vida, de superação e de resiliência. Me conta um pouquinho da história que você, inclusive, já até externou uma vez, né, anterior, em público, né, na nossa congregação, esse nosso renovo. E aí, me conta um pouco da tua história, né, de superação, de resiliência na tua vida. Muito obrigado, viu? Sim. Muito obrigado mesmo. Sim, sou eu que agradeço, doutor. Agradeço pela oportunidade de estar aqui essa noite. É um prazer, né, tá aqui com o senhor. Sim, E eu fico muito feliz com o convite também para poder compartilhar um pouco realmente a minha história do que Cristo fez na minha vida, né? Amém. Porque se não tivesse sido ele, com certeza não estaria aqui essa noite, não teria oportunidade de estar aqui com o senhor, de ter a minha esposa. Então, realmente foi aí uma obra muito grande que ele vem fazendo, né? Que ainda não acabou na nossa história. Hoje eu tenho 31 anos de idade, estou prestes a fazer aí 32, só que eu perdi cerca de 5 anos da minha vida nas drogas. Então, eu perdi um bom tempo aí, infelizmente, acabei me viciando, né? Acabei virando um dependente químico, mas para honra e glória do Senhor, agora em maio vão fazer 10 anos que eu tô limpo. Uau, 10 anos. 10 anos, graças 10 a anos. Deus. E aí por volta da segunda semana de maio vão fazer 10 anos que foi a última vez que eu usei drogas. Eu usava uma variedade grande, infelizmente, de entorpecente. Eu usava maconha, cocaína, LSD, êxtase, algumas outras drogas mais pesadas. A única droga que, graças a Deus, eu nunca utilizei foi o crack. Foi a única que eu não utilizei, mas as outras, tiveram diversas outras que infelizmente eu tive contato sim. E o por incrível que pareça, a que mais me deu trabalho para largar foi justamente a maconha. Eu não tive Uau. tanto trabalho para cortar as drogas químicas, para parar de usar as drogas químicas, quanto eu tive para maconha. É impressionante. Olha só que coisa, né? Sim, Uhum. normalmente a gente escuta, né, que Sim. infelizmente as drogas químicas elas são mais Uhum. viciantes e realmente as são. Uhum. Só que, porém, no meu caso, o mais trabalhoso, o mais difícil foi realmente parar de fumar maconha. Olha só. As drogas químicas eu parei um tempo a mais, eu parei fazem 11 anos, desculpa, parei em Sim. 2013. Uhum. E aí a maconha eu parei em maio de 2014. Sabe, Tia John, o podcast aqui, Uhum, ele é enfático, né, de superação, de sim, resiliência e motivação, claro. né? E eu fico muito, assim, digamos, sensibilizado Uhum, de você vir aqui e conversar sobre esse assunto que, para mim, é um assunto bem importante de se sim, falar e, ao mesmo tempo, delicado, sim, né? Porque é um assunto, assim, que é bem delicado, né? E você, hoje, superou, sim. né? Você superou aquela situação anterior que você se encontrava, né? E me conta aí, como é que foi esse início, Uhum, né, da tua história, né? Desse contato que você teve anteriormente uhum, falando, né? sim, Como é que foi esse ingresso, vamos sim. dizer assim, né? Porque para as pessoas que estão nos ouvindo, né, que pessoas que estão nos acompanhando, preste muita atenção nesse episódio, porque eu creio que ele vai ser muito, mas muito impactante para que pessoas tenham a noção do que acontece com a sua própria vida, tá? Eu tô falando bobagem? Não, 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 tá? com Então, certeza. me conta pra aí, me conta pra gente, por Uhum, favor, né? Você sim. pode contar? Claro, claro. Claro. Infelizmente eu comecei muito cedo, doutor. Cresci num bairro bom de São Paulo, cresci ali Ah, perto do Parque Vila Lobos, um bairro de luxo que tem na frente chamado Boa Sava. Eu ah, nasci e cresci ali.
Tive muito carinho dos meus avós, tive muito carinho da minha mãe, tive muito carinho dos meus avós paternos também. Ah, Até uma certa idade tive um pouco de contato com o meu pai também. sim. Então, não faltava amor dentro Ah, de casa, entendeu? Não faltava. E fui crescendo. Não posso, não sei dizer, é muito engraçado isso que eu não sei uhum. dizer assim quando foi que me deu esse start para começar a fazer esse tipo de coisa. Ah, Eu era muito influenciável. E isso foi um fator determinante que eu era muito influenciável. Então, me aproximei das pessoas erradas. Posso falar que as amizades ajudaram bastante. Só que teve um outro fator que eu enxergo hoje também, que me auxiliou muito a entrar nesse mundo, que foi um pouquinho de solidão. Um pouquinho de solidão. Por que eu falo solidão? Por mais que eu morasse num lar que tinha muito amor, ele era um lar muito rigoroso. Meu bisavô, minha avó, eles eram muito tradicionalistas, então eles não tinham assim a cabeça aberta para as novidades do mundo que estavam aparecendo. sim. Então, por exemplo, era um absurdo eu sair para ir dormir na casa de um amigo. Era Uau. um absurdo eu sair sozinho com 14 anos de idade para casa de algum amigo meu. Não podia ter esses passeios, entende? Desculpa te interromper. Uhum, Tava te tirando a tua liberdade, exatamente. né? Você não tinha liberdade em si. Lógico, Exatamente. perdão. Uma liberdade no seu limite, Uhum, ok. com Acima certeza. daquilo já é uma libertinagem, né? Exatamente. Não, Mas não tinha a liberdade natural ou sim, saudável, vamos dizer assim, é isso? Tá, exatamente. Não tinha liberdade saudável. ok. Tanto que com 14 anos eu andei a primeira vez de ônibus. Com 14 anos de Ah, idade eu não tinha andado de ônibus ainda. Então era algo que chegava a me reprimir. Eu sinto dessa forma. E tanto que para a gente conseguir sair, para eu conseguir sair com algum amigo, minha irmã morava com a gente, minha prima também, para elas conseguirem sair, tinha que ter mentira. Tinha que falar para os uau. meus avós, ó, eu tô indo para um lugar com a minha mãe, aí minha mãe me deixava na casa de um amigo, ia para casa do namorado dela, e quando minha mãe voltava para casa, ela passava, me pegava e aí a gente voltava. Então meus avós não sabiam que eu estava indo para casa de amigo, entendeu? Então era um ambiente que estava muito sufocante mesmo. E aí eu lembro que eu chegava na escola, ia conversar com os meus amigos falavam de coisas que eu nunca tinha ouvido, que eu nunca tinha visto. Eu não sabia o que era uma comunidade, eu não sabia o mundo, eu não conhecia o mundo fora do bairro da onde eu morava, entendeu? Não tinha contato com a situação mais desfavorável financeiramente ou Exatamente, socioeconomicamente falando da população. Você exatamente. estava meio mais alheio a uma realidade Isso, da comunidade, por assim dizer. exatamente. Eu não Olha sabia só. o que era comunidade, eu não sabia que existia. E aí, com 14 anos, eu saí ali, né, da oitava série, fui para o primeiro colegial e eu me encontrei com um amigo que eu tinha do bairro que eu morava. Eu fui estudar numa escola ali no próprio bairro mesmo e eu me encontrei com ele. E ali a minha mãe tinha como morava perto da gente, era mais fácil para eu ir para casa dele, para eu sair com ele, Uhum. do que eu ir para outros lugares, de repente com amigos que morassem mais longe. Então minha mãe acabou permitindo que eu começasse a sair mais com esse amigo, entendeu? Pela E aí, proximidade. infelizmente, eu comecei a ter contato com as coisas que me levaram pro caminho que eu não deveria ter seguido. Comecei a beber. Eu já bebia, na verdade, com 14 anos. Eu comecei um pouquinho antes. Eu comecei na sétima série a tomar bebida alcoólica com os amigos da escola. Saía com a minha irmã e bebia. Então, eu comecei um pouquinho antes com a bebida. Mas com 14 anos, eu tive o primeiro contato com a cocaína. Desculpa, quantos anos? 14 anos. Bem novo, né? Bem Bem novo. jovem, realmente. Sim. Olha só. Foi a primeira vez que eu usei cocaína. Não gostei de começo. Não gostei, é porque eu sempre escutei meus avós, minha mãe, até na escola mesmo, eu sempre escutei falar: ó, droga não presta, droga não é boa. Sim. Sempre escutei. E aí eu lembro até no dia que eu cheguei em casa, eu cheguei com a consciência assim super pesada, cheguei super mal, falando: poxa, eu usei droga. Só que continuei saindo ali com aquele amigo, continuei indo para casa dele, bebendo, tive contato a segunda vez, usei pela segunda vez a cocaína ali, mas parei. Daquela época da minha vida, foi a última vez realmente que eu tinha usado. Foi, então,
14 anos, infelizmente, foi o meu primeiro contato com as drogas. E aí fui crescendo. Com 15 anos, me aproximei de um tio meu. Ele tinha banda na época, uma banda estava chegando até ficar famosinha. Olha, A banda se chamava Breakout. couch. Isso. Aí comecei a ver que ele morava com os meus avós paternos, né, com os pais dele. Não tínhamos uma diferença de idade muito grande. Tínhamos ali 4 anos, né? Temos 4 anos hoje de diferença de idade. E eu comecei a ver que ele tinha uma vida que eu não conhecia, que eu nunca tinha ouvido falar. Ele tinha um carro próprio, ele já estava com 18 anos, ele tinha um carro dele, ele saía. Claro que tudo dentro dos seus limites ali, né? Sim, Não tinha sim. essa libertinagem. Tá, Não, tá, tá, naquela época não, a gente não tinha essa libertinagem. tá. Então saía nos finais de semana, saía com os meninos da banda, tinha a namorada dele. Então Hum, pra mim aquilo foi tudo muito novo e como eu hum, não conhecia, eu me apaixonei por aquele mundo. Eu me apaixonei por aquilo. E aí fui me aproximando cada vez mais até que chegou o fato de eu ir morar com ele. Pedi pra hum, sair da casa da minha avó materna, não foi uma saída amigável, hum, porque eu tava muito rebelde, doutor. Eu falo dessa questão de eu não ter tido essa liberdade, e isso causou uma rebeldia dentro de mim. Eu fiquei um adolescente muito rebelde, comecei a brigar muito com meus avós, comecei a responder muito à minha mãe, então não estava uma situação saudável dentro de casa. E sim. tudo isso me levou a ir morar com os meus avós paternos. Aí eu mudei Hum, de casa, fui morar junto com esse meu tio, e aí com as festas, coisas de banda, comecei a beber cada vez mais, como fui bebendo. Nunca tínhamos usado droga, ali não, a gente não usava, a tá. gente só bebia. Uhum, só bebida E alcoólica. aí foi evoluindo até uma época que eu experimentei a maconha. Com 18 anos ali, 17 para 18 anos, eu experimentei a maconha. E eu gostei. Diferente daquela primeira vez que eu tinha usado a cocaína e eu não tinha gostado, a maconha eu gostei de usar. Só que essas armadilhas, né, que surgem pra gente, Uhum, elas não nos pegam assim de primeira, né? Porque se na primeira vez que eu tivesse usado eu já tivesse viciado, aí talvez a situação teria sido um pouquinho diferente. Se na verdade as pessoas usassem essas drogas que são mais leves do que o crack, né? A uhum, maconha, uhum. usassem ali um LSD, de repente de primeira vez já se viciassem, talvez as pessoas ficassem com mais medo de utilizar, como é o caso do crack, né? Mas como É. elas não são tão viciantes assim, ela é uma armadilha que ela é posta ali na vida da pessoa, que foi o que aconteceu comigo, e eu usei a primeira vez. Eu gostei, no dia seguinte consegui ficar sem, demorei um bom tempo para usar a segunda vez, aí usei a segunda vez numa balada, aí a mesma coisa, consegui ficar sem, e aí comecei a usar cada vez mais, e eu lembro que eu tinha um melhor amigo na época, Uhum. e eu virei pra ele e falei assim, o nome dele o apelido dele é Betinho. Eu falei, Betinho, fazem 11 dias que eu tô fumando maconha todo dia, que eu tô usando droga todo dia. Aí ele virou pra mim e falou, João, eu quero ver você falar pra mim que você tá 11 dias sem usar. Ah, olha só. Aí eu falei, tá bom, desafio aceito, né? Uhum, Prepotente, ali uhum. jovem, eu tomo conta da minha vida, eu consigo É, fazer o que eu quero. é. Falei, não vou usar hoje. Eu não dormi, doutor. Ah, Se então ali naquela noite eu não dormi. Não, o sono não vinha de jeito nenhum e eu falando, que meu tava Deus. querendo vontade, 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 Exatamente. Aí vontade, foi a né? primeira vez que eu tive contato com a síndrome de abstinência. Sim, o pessoal costuma falar, né, muito comum Uhum. falar na internet que maconha não vicia. Exatamente, isso. Que é tranquilo, né? Uhum, Por assim dizer. sim. Só que eu fui atrás, eu dei uma estudada, eu fui atrás do percentual para saber como que funciona. E o THC da maconha, ele tem o mesmo potencial de vício do que o álcool. Então, a pessoa ela tem a mesma chance ali de viciar, como se fosse uma pessoa se tornando alcoólatra. Então, algumas pessoas realmente não viciam. Eu, infelizmente, ou felizmente, porque senão não teria essa história hoje para Uhum. compartilhar, né? Sim. Então, eu fui uma desse percentual de pessoas que era suscetível ao vício na maconha. E o meu vício, ele não me deixava dormir. Se eu não fumasse, se eu não usasse, eu não dormia de jeito nenhum, doutor. Não adiantava, eu não dormia. E eu percebi aquilo naquele dia. E aí me deu um start de tipo, pô, tá bom, né, eu acho que tá na hora de parar, né? Só que não Uhum. conseguia.
Não conseguia de jeito nenhum, aí continuei usando. Para o senhor ter noção, fui expulso da casa do meu pai. Ah, Nessa época que eu comecei a usar droga, eu tava morando com meu pai. uhum. Roubei o carro dele, peguei o carro escondido. Roubou? O Uau. carro dele era um carro alugado que ele usava para trabalhar, ele fazia Uhum. remoção de dependente químico. Uhum. Ele foi viajar com a minha madrasta, peguei o carro escondido à noite, bati o carro. Oh. Né? E aí menti, falei que tinha batido de um outro jeito, inventei uma história. Uhum. Tudo bem, saí da casa dele brigado com meu pai. Fui morar com a minha avó paterna. Mentira atrás de mentira, eu comecei a inventar muita coisa, comecei a mentir. Saí brigado da casa da minha avó paterna, voltei a morar com a minha mãe e minha avó materna. Fui expulso da casa delas, fui morar com um amigo. A mãe desse amigo meu me pegou fumando maconha dentro do banheiro deles, me Uhum. expulsou de casa. Saí dali também brigado. Então, tava começando a virar uma bola de neve. Sim, Tava sim. virando, só que eu já tava preso. Eu já Uhum. tava ali na armadilha, porque tem a parte fisiológica também, né, Sim, doutor? sim, sim. Além da questão espiritual, Sim, infelizmente tem ali a parte fisiológica, é, que é da da substância substância, química, é. né? Uhum. Então eu não tinha percebido que eu tava já ali no meio. E um dia eu tava indo para uma praça, usar com uns amigos, fui atravessar a rua e eu escutei uma voz falando assim alto e em bom tom: você tem que parar. Ah. Você tem que parar. E aí eu falei, nossa, como assim? Porque eu sempre tive muito medo, né? Filme de Uhum. terror, essas coisas, Uhum. sempre tive muito medo. E quando eu escutei aquela voz, eu assustei. Eu falei, poxa, como assim uma voz audível falando que eu tenho que parar? Uhum. Cheguei ali na roda com os amigos, usei e tal, mas aí voltei para casa. Eu voltei para casa e ali eu comecei a tentar entender de onde que vinha aquela voz, porque eu não sabia. Uhum. E Uhum. tentava parar de todo jeito, era até motivo de piada na roda dos meus amigos, porque eu chegava e falava, não, eu vou parar, eu vou parar. E eles vendo ali que cada vez eu comprava mais, cada vez usava mais, aí ficava 1, 2 dias sem usar, falando que tinha parado, aí voltava a usar, porque se eu não usasse eu não dormia, então eu virei motivo de piada entre Eles eles. também usavam? Eles Tá, usavam tá, também. ok, ok, ok. Eles usavam também. Ok. Eh, Toda a minha roda de amizade, ela Uhum. era voltada a pessoas que usavam drogas. Ok. Porque Uhum. como um usuário, era muito difícil ser aceito em círculos de amizades que não utilizavam, que não faziam uso da substância também. Ok. Então era mais fácil de ser aceito ali. Sim. Então todas as amizades que eu tinha nessa época eram pessoas que usavam. Ok. Eram pessoas que faziam uso dessa substância. O Uhum. único que não era esse Betinho. Isso, o Tá. único que não era o Betinho. Ele usava outro tipo de droga. Uhum. Hoje, para honra e glória do Senhor Jesus, ele está liberto também. Amém. Amém. Tem um testemunho de vida maravilhoso. Amém. Ele tá casado, está na igreja, é líder de Amém. ministério de louvor. Amém. Então, ele era o único que estava do meu lado e era o único que brigava e implicava comigo, Ah, da roda de amizade. Então, sim. infelizmente, todos os meus amigos ali também utilizavam. Tá. E eu era um motivo de piada, porque eu falava, eu vou tentar parar, eu vou tentar parar, e não conseguia. Parei, mas não parei, então eu caía muito em contradição. Uhum. Então, infelizmente, eu virei motivo de piada para eles. E eu tinha outro problema também, doutor, porque Uhum. que eu mentia muito. Tá. Porque uma coisa puxa a outra, né? Exatamente. Porque tem que esconder algo Uhum. de uma situação Sim, errada, vamos dizer assim, né? exatamente. Então, para evitar de ser descoberto, tinha que mentir Sim. criar subterfúgios para esconder alguma coisa que você quer, né? Uhum. Enfim, você não quer expor, não é Exatamente. isso? Exatamente. Então eu inventava muita história de coisas que eu fazia. Então eu mentia muito. Eu lembro que até um amigo da época que a gente brigou, a gente parou Hum. de se falar, ele falou que eu era a personificação da mentira. Que eu inventava umas coisas muito absurdas. Uau. E que pra mim era normal. Ninguém acreditava, só que eu achava que todo mundo tava comprando aquela minha ideia. Entendeu? E aí comecei a procurar da onde que veio aquela voz, né? Sim, Que tinha sim, falado sim, sim. que eu Quero precisava parar. parar. Fui para diversas religiões. Ah. Fui porque eu falei, como é uma voz, eu preciso saber da onde que veio essa É. voz, né, que falou ali comigo. Uhum. Fui para Umbanda, frequentei um bom tempo a Umbanda, Uhum. não achei.
Não vinha dali. Uma resposta. Não veio a resposta. Uhum. Candomblé, não veio. Kardecismo, não veio a Uhum. resposta. E eu cada vez me afundando mais nas drogas. Aí comecei a usar outras drogas mais pesadas. Comecei o LSD. Usava LSD toda semana, 2, 3 vezes por semana. Então, minha vida estava indo pro fundo do poço. A única pessoa que ficou do meu lado nessa época foi minha mãe. Olha, sua Minha mãe. mãe, quando eu fui expulso da casa da minha avó materna, ela morava junto, ela Tá. falou: se meu filho não pode ficar aqui, eu também não vou ficar. E ela foi com a cara e com a coragem, sem ter aonde morar, foi com o carrinho dela, ela tinha um Golzinho 97 na época, foi pra rua com o carrinho dela. Pra você ter noção, ela foi morar num apartamento de Santos que ela tinha e subia pro Butantã todos os dias para trabalhar. Era coordenadora de uma escola ali, e tudo isso para ficar do meu lado, para me dar esse suporte, me dar esse apoio que foi fundamental. Se não tivesse minha mãe na minha vida ali naquela época, provavelmente eu tinha ido morar na rua, doutor. Porque eu já tinha brigado com todo mundo. Não tinha contato com mais ninguém da minha família. Então minha mãe foi uma pessoa ali de Deus, que Deus usou realmente para tomar conta de mim. E ela, no desespero dela de ver para onde eu estava indo, ela me permitia algumas coisas. Por exemplo, ela permitia que eu fumasse maconha dentro de casa. Não era uma libertinagem. Sei. Eu tinha que fazer escondido. Ela sabia que eu estava fazendo ali dentro, mas, por exemplo, se ela pegasse, ela ia me dar bronca. Sim. Se ela achasse, ela jogava fora. Ela não passava assim o pano, vamos dizer, né? Ela não era permissiva. Exatamente. Ela não estava permitindo. Ela não estava autorizando. Exatamente. Ela sabia o que acontecia. Tá. E ela falava: eu prefiro que isso esteja acontecendo aqui dentro de casa comigo, que eu sei onde ele tá, do que ele tá aí na rua, tá usando de madrugada, e acontece alguma coisa, Deus o livre e guarde. Uma violência física, Exatamente. etc. Né? Então, ela acabava dando um pouquinho dessa liberdade para mim, para eu poder estar perto dela, entendeu? E aí as drogas começaram a usar drogas mais pesadas, comecei. E eu tinha uma melhor amiga nessa época, tinha uma grande amiga, o nome dela é Camila, que ela era evangélica. Ela já frequentava a igreja. Tá. E ela vivia me chamando para ir para a igreja junto com ela. Ela vivia me chamando, ela insistia, ela falava: João, Deus tem um plano na sua vida, Jesus tem um plano na sua vida, vem, vamos comigo. E eu não queria saber, né, doutor? Não queria saber. Até que um dia em 2012, um grupo de teatro chamado Giovanni Si ia na igreja dela, e ela me convidou. Ela falou: vamos? Eu falei: pô, eu sou usuário de droga. Igreja, não tem nada a ver comigo, né? Não, falei pra ela que não ia. Sim. Aí ela falou: João, mas eu já tô com o seu convite. Tá. E aí eu decidi ir. Eu decidi aceitar o convite dela e fui. Tá. Teve uma ministração, foi um teatro Giovanni Si sobre Naamã. O rei Naamã foi assim maravilhoso, muito bonito. E quando terminou ali a apresentação dela, um menino do teatro desceu do púlpito, veio até minha fileira, olhou pra mim e falou: João, vem aqui. Ele não chamou pelo nome, né? Ele apontou pra mim e falou: vem aqui. Tá. Aí eu chamei ela, eu falei: ó, ela tá te chamando, né? Aí ele falou: não, é você. Você. Aí eu falei: tá bom, né? E aí fui conversar com ele, ele se apresentou, assim, um menino, não lembro o nome dele, infelizmente, mas um amor de pessoa. Ele falando: qual que é o seu nome? Eu falei, ele falou: João, Deus pediu pra vir aqui te entregar uma mensagem, te entregar uma palavra. Aí eu falei: nossa, como assim, né? E aí ele começou a falar: você tá numa roda de amigo assim, assim, assado, sua vida tá desse jeito, você tá passando por isso. E começou a citar minha vida inteira ali, doutor. Começou a falar tudo que eu tava passando. E aí foi a primeira vez que Deus se revelou pra mim, que eu senti a presença de Deus. Quando eu fui ver, eu tava na frente do púlpito, de joelho, tava chorando, um monte de pessoas orando por mim, eu sentindo a presença de Deus de uma forma que, meu Deus, não tenho nem palavras. E aí perguntaram pra mim: você quer aceitar Jesus? Eu nem sabia direito o que era aceitar Jesus. Mas eu falei: eu quero aceitar Jesus como meu salvador, porque ali, querendo ou não, eu entendi de onde veio aquela voz que eu escutei quando eu estava atravessando a rua.
Era Jesus que tinha falado pra mim que eu tinha que parar. Uau. E aí aceitei Jesus. Só que aí, quando eu falo isso, as pessoas pensam, né? Ah, Sim. então você parou de usar droga ali. Não. Ok, sim. Na outra Sim. semana fui na igreja dela, voltei lá com o Betinho, foi junto comigo, ele me acompanhou, fomos lá. Na segunda semana eu já tinha voltado a usar, doutor. Segunda semana. Na Ok. segunda semana eu já tinha, assim, voltado a Tá. usar. E aí minha vida foi indo cada vez mais pro buraco. Aí comecei a usar muito mais cocaína. Aí como a cocaína se tornou parte da minha rotina, eu usava todos os dias também. E aí muita cocaína. Minha avó paterna me deu uma segunda chance ali, uma terceira chance, falou que ia pagar a faculdade pra mim. Pagava a faculdade, uma mensalidade da Embi Morumbi pra mim de rádio e televisão. Na Olha. época era R$ 1.200 por mês. Não era uma mensalidade barata. Sim. Ela fazia esse esforço pra pagar, né? Sim. Investindo no meu futuro. Fui pra faculdade, era festa todo dia, doutor. Mesmo após tendo aceitando Jesus ali, era Tá. festa todos os dias, droga todo dia, libertinagem. Aquela liberdade que eu tinha conhecido, já tinha atropelado ela, tinha virado uma libertinagem muito grande. E aí festa todos os dias, aquela mentiraiada e falando, e minha avó falando, filho, primeiro lugar tem que vir as nossas obrigações, depois vem a diversão. Tá. E eu não queria saber, não queria saber, não tava nem aí. Peguei DP em todas as matérias, doutor. Por nota e por falta. Porque eu não ia pra faculdade. Faltava. Eram essas festas, usava droga. E mesmo assim, quando eu ia escutar algumas músicas, por exemplo, eu gostava muito de reggae. E o reggae, querendo ou não, fala de já, né? Coloca muito já aqui, já ali. Eu não conseguia mais falar já quando eu ia cantar. No meu coração, eu já trocava por Jesus. Uau. Eu ia cantar, era de alguma coisa, eu falava em voz alta, Jesus. Peguei uma aversão aos ídolos, né, da Umbanda, do Candomblé, peguei uma versão ali muito grande, já tinha essa versão, não conseguia mais me referir a essa religião, não conseguia, tinha uma repulsa dentro de mim que eu não entendia o que era, não conseguia mais. Essas músicas, quando eu ia falar de outros deuses, eu colocava Jesus. E eu sabia que eu estava errado, doutor. Sim, mexia dentro, né? Tava incomodando, né? Incomodava. Cutucava, né? Sim. Aquela voz do você tem que parar, parece que ela me marcou de um jeito que, por mais eu não era feliz, por mais que eu tivesse tudo, por mais que todas as coisas estivessem ali comigo, faltava alguma coisa. Eu tinha um buraco dentro de mim que não tinha como suprir. Eu tentava suprir de todos os jeitos. Com droga, com álcool, com mulheres, com as mentiras. Eu estava desesperado para suprir aquilo. Aquele buraco que estava ali dentro e não conseguia. Não conseguia. Então fui indo cada vez mais profundo do poço. Eu tenho 1,92 m. Eu cheguei a pesar 78 quilos. Eu era pele e osso, extremamente magro. Eu treinava jiu-jitsu, desenvolvi uma hérnia de disco na minha lombar, nas minhas 2 últimas vértebras da lombar. Só que eu não sabia que essa hérnia de disco foi um plano de Deus na minha vida. Uau. Foi aí que o Senhor ele começou a mexer as coisas, que eu vejo que o Senhor já estava encaixando as coisas para me levar até onde eu precisava estar. Sim. Então, com essa hérnia de disco, pinçou meu nervo ciático da perna esquerda, minha perna esquerda travou, eu não conseguia andar. E nisso, doutor, algo que eu acho muito fantástico na forma que Deus agiu, que a primeira coisa que Deus fez foi me afastar de todas as amizades que eu tinha. Uau. Aquelas amizades. Sim. Menos o Betinho. Menos o Betinho. E a Camila. Até mesmo deles, eu acabei me afastando um pouco. Tá. Até mesmo que eram muito amigos meus, eu acabei me afastando um pouco. Porque eu fui num nível, doutor, eu desci num nível assim do fundo do poço, no qual até para eles ali tava difícil, entendeu? Exatamente. Eu mergulhei mesmo ali de uma forma que até para pessoas que falavam que me amavam, já não tinha mais jeito, doutor. Aos olhos humanos eu não tinha mais jeito.
Não, para mim era só esperar a morte, a prisão. Tive Uau. livramentos de enquadros de polícia com uma quantidade de drogas assim absurdas, do policial olhar para mim e falar: "Eu não te levo preso porque eu tô de bom humor". Uau. Sim. Uau. Então, Caramba. essa história desse enquadro, só fugindo um pouquinho, a história Sim, desse sim. enquadro, eu estava numa festa na casa de um amigo e o traficante que a gente comprava, ele entregava pra gente a droga. Então não precisava ir até a comunidade, não precisava ir até a biqueira, né, pra comprar. Eu ligava, mandava mensagem pra ele trazia, então a gente se encontrava num lugar, era um pouquinho mais tranquilo pra comprar, tinha essa facilidade. E a droga dele tinha acabado. Ele falou: "Ó, acabou, João". Aí eu falei pro pessoal da festa, eu falei: "Ó, acabou, mas se vocês quiserem, eu vou ali na comunidade, eu vou na favela e eu compro, não tem problema". E o pessoal me deu dinheiro para ir buscar. Então foi em Ah, 2012, eu tava ali com mais ou menos R$ 200, eram com várias pessoas para você. várias pessoas, Entendi. Então por isso que era uma quantidade isso, maior. uma quantidade maior, Tá. exatamente. Liguei para um amigo, falei: "Ó, vamos lá comigo". A gente foi na favela do Sapé, ali na Zona Oeste. Chegamos lá, compramos, coloquei tudo no bolso. É, na hora de ir embora, a gente tinha ido de ônibus, né, não tinha carro. Ele falou: "Ó, vamos descer para essa rua porque essa rua nunca tem polícia". E aí Ah, eu peguei as coisas na mão, comecei a olhar, eu só escutei: encosta, encosta, encosta. Eu falei: "Nossa, fui preso". Pensei ali que tinha acabado. Joguei um pedaço que tava de maconha no chão. Aí ele falou: "Ó, já sei que vocês têm, já tira do bolso", separou meu amigo de mim. E aí eu comecei a entregar tudo pra ele. Tirava assim, doutor, tirava do bolso de cima, tirava dos bolsos de lado da jaqueta, da calça, fui entregando. O policial pegou assim na mão: "Nossa, quanta droga! É bastante, né? Você é traficante?" E eu falei: "Não, eu tô numa festa, acabou a nossa droga, eu fiz o rateio, né? Peguei o dinheiro com o pessoal e eu vim aqui comprar". "Ah, você é aviãozinho?" Eu falei: "Não, não sou aviãozinho. Eu não vendo, eu não tô lucrando com isso. Eu só tô comprando pra gente poder usar junto lá". Meu amigo que tava falou a mesma coisa pro outro policial. uhum. E aí o policial falou: "Ah, você comprou em tal lugar, né?" E falou exatamente aonde que era. Aí eu com medo, eu falei: "Não, não foi ali não, foi em outro lugar, foi lá embaixo, perto do rio". Aí ele deu o lugar exato da outra biqueira. O Eita. policial, então, ele já conhecia, ele já estava de olho ali, né, na Tá, comunidade. tá. E eu falei: "Foi nessa". Ele falou: "Tá, você tem muita sorte", ele olhando pra mim falando: "Você tem muita sorte que eu tô de bom humor hoje e eu não quero chamar uma viatura pra te levar. Caramba. Mas da próxima vez que eu te pegar aqui dentro da Uhum. minha favela", ele falou assim: "Eu vou te levar como traficante. Eu não quero mais te ver aqui". Então, não, eu vejo hoje que não era o bom humor daquele Sim, policial. sim, sim, Era, sim. na verdade, Jesus já ali tomando conta da minha vida. Sim, Ele tinha sim. realmente um plano para mim e não deixou que coisas piores Piores acontecesse acontecessem naquele momento. naquele momento. E isso é algo que eu acho assim extraordinário do amor de Deus, doutor. Que foi uma divisão, assim, os Uhum, caminhos, né? exatamente. É algo que eu acho impressionante da forma que Deus age, Uhum. porque eu merecia ter sido preso. Sim, sim, Eu sim, merecia. Se eu olhar, eu não fazia nada de bom para as pessoas. Eu só trazia dor para minha família, eu só trazia dor para as pessoas que estavam ao meu redor, eu só aprontava, eu hum, mentia. Então eu merecia o pior. Mas Deus, ele é tão bom, Deus, ele é tão uau, misericordioso que mesmo assim ele me livrou de passar muita coisa que eu merecia ter passado. Que eu muito. era A gente pode entrar até na questão de ação e reação, né, doutor? Sim, sim, Porque eu sim, estava plantando algo na minha vida, estava tendo a colheita daquilo, sim, mas a misericórdia de Deus é Deus. tão grande que ele não permitia que eu colhesse tudo que eu merecia colher naquele momento, entende? Sim, é como se fosse, fez o que fez, estava condenado e tinha que Exato, pagar por aquela condenação, exato, né? Não exatamente, teria que estar livre, por assim, exato, solto, exatamente. né? Não merecia Teve liberdade. a chance, na verdade, para poder ter essas Uhum, escolhas, que é a tua exato, escolha de hoje, exatamente. né? Exatamente. Então a misericórdia de Deus ali na minha vida, hoje eu olho para trás e eu só agradeço a Deus. Eu lembro desses momentos Sim, e eu falo: "Poxa, Deus, obrigado". Não tenho outra palavra para falar. Às vezes, doutora, sim.
a situação ali do dia a dia, né, da nossa vida, ela nos leva a crescer o nosso ego, né? Ah, mas eu sou bonzinho, mas eu faço, talvez É. eu mereça alguma coisa de boa. Isso. Ah, eu sou, né, eu que mereço tudo, Uhum, né? Que só faço tudo certo, né? Por quê, né? exatamente. Sim. Aí, quando esse tipo de pensamento, quando esse tipo de situação aparece, eu lembro da minha história, eu lembro de tudo que eu passei e eu falo, não é sobre mim, Não doutor. é sobre. Nunca foi sobre mim. Tudo isso que eu passei foi tudo para ele. É tudo para honra e glória dele, Uau. para que Jesus fosse conhecido. E mesmo não merecendo, ele derramou o amor dele assim na minha vida de uma forma que eu não tenho explicação. Doeu. Sim. Não vou falar que não doeu, porque naquele momento, com a hérnia de disco, sem poder andar, me afastei de todos os meus amigos, só tinha minha mãe e meu cachorro em casa. Não tinha contato com mais ninguém. Uma depressão assim muito forte, porque eu não tinha força nem para sair de casa para usar droga. Só que Deus usou uma doença na minha coluna para me deixar de cama, para que eu pudesse ficar ali, ficar quieto e sossegar, para começar a fazer a limpeza do meu organismo, porque a substância ela precisava sair. Ela, de uma forma ou de outra, ela precisava sair. É. Deus ele é poderoso para fazer de uma forma sobrenatural? Com certeza, ele pode fazer e ele faz. Pode. Só que no meu caso, eu precisava justamente desse tempo parado. Então, fiquei ali praticamente 4 meses sem sair de casa, Uau. só tendo contato com o meu cachorro. Uhum. No final disso foi no final de 2013. Só assistia televisão, jogava videogame, não conseguia sair de casa. Comecei a fazer a fisioterapia, comecei a fazer o tratamento, comecei a passar com uma psicóloga, também a Ah. psicóloga de Vargem Grande Uhum. me ajudou muito. Tá. Eu lembro que uma vez eu fui conversar com ela e eu Uhum. falei para ela, eu falei, doutora, eu caí, eu voltei a usar. Ela virou para mim e falou assim, doutor, então você vai para sua casa. Eu não vou conversar com você hoje. Você vai voltar para sua casa e você vai tomar uma decisão na sua vida. Você vai chegar para mim aqui semana que vem, você vai falar se você quer sair dessa vida ou se você não quer. Eu não vou passar a mão na sua cabeça, então vai embora. E se você decide usar droga, você não precisa voltar. Se você quiser continuar usando droga, não precisa voltar. Uau. Então ela me deu um choque de realidade naquela época. Entende? Sim. Ela me deu Sim. um Um baque. chacoalhão Ela me lá. deu um chacoalhão. Sim. E muitas vezes a gente precisa disso, né, doutor? Sim. Muitas vezes a Sim. gente precisa de alguém do nosso lado, porque, infelizmente, quando uma pessoa ela é um dependente, se torna uma dependente química, a família, às vezes, ela tem um pouco de medo de lidar com aquela pessoa e começa a agir pisando em casca de ovos. E, às vezes, a pessoa ali, ela precisa realmente de um tipo, ó, você tá errado. Entendeu? Então, ela me ajudou muito nessa questão. E fazendo tratamento com ela, melhorei da coluna, estava desempregado, comecei a procurar emprego, achei um emprego numa escola de inglês na Wizard lá de Vargem Grande. Olha só. Era de auxiliar administrativo, Uhum. vendedor, Uhum. estava Uhum. super feliz, Sim. estava uns Sim. 2 meses sem usar droga, ali já estava conseguindo ficar um tempo maior, Uhum. peguei meu primeiro salário, primeiro dia com dinheiro na mão, recaí. Uau. Fui para São Paulo, peguei o ônibus, voltei a fumar maconha. Comprei a maconha ali e voltei a usar. Só que não era mais da mesma forma, doutor. Não era Hum. mais do mesmo jeito. Eu sabia aquilo que a gente comentou um pouquinho mais cedo. Sim. Tava dentro de mim que aquilo era errado. Tá, aquilo tava marcado. Então era aquilo. Eu usava, mas tipo, não vou tentar não usar tanto, vou tentar controlar, o que é uma mentira, que a gente nunca tem controle. E aí fui me afundando de novo. Comecinho de 2014, trabalhando lá na Wizard, fui me afundando, me afundando. Quando chegou em maio, a minha chefe virou para mim e ela falou: João, tô te demitindo. Tô te mandando embora. Porém, eu não quero. Eu gosto de você, eu gosto do seu trabalho. Só que, doutor, eu fumava maconha e ia trabalhar. Eu conseguia trabalhar direito? Não. Não tinha Não como. tinha como. Não tinha. E ela percebeu isso. Uhum. E ela tinha percebido isso. Uhum. E aí ela me deu uma chance. Ela falou: você tá de aviso prévio, só que você tem esses 30 dias do seu aviso
pra me provar que você merece ficar aqui na Wizard trabalhando pra mim. Eu falei, tá bom. Cheguei em casa, fui tomar meu banho, eu usava no banho. Eu falei, quer saber? Eu olhei no espelho, é a última vez que eu vou usar droga, é a última vez que eu vou fumar maconha. Peguei tudo que eu tinha, fumei tudo que eu tinha, doutor. Usei tudo que eu tinha. Todo o restante, a seda, né, o papel, os isqueiros, as coisas, joguei tudo fora. Saí do banheiro e falei pra minha mãe, parei de usar droga. Aí minha mãe falou, tá bom. Já tinha escutado aquilo milhares de vezes, né, doutor? Já tinha visto aquela história. Então eu entendo o lado da minha mãe. Sim. Aí falei, tá bom, vai ser a última vez. E veio uma força, doutor. Veio algo que eu sei que era Jesus ali, era o Espírito Santo já me fortalecendo, porque realmente foi a última vez que eu usei droga, naquele dia na frente do espelho. Isso foi em maio, passaram os 30 dias do aviso prévio, eu trabalhei, eu me dediquei tanto no trabalho que a minha chefe rasgou mesmo o meu aviso prévio, me deu a chance de continuar trabalhando para ela. E aí eu lembro que chegou a Copa do Mundo e a nossa vizinha, ela era do Renovo. A nossa vizinha, ela era do Renovo. E ela tinha pego uma amizade com a minha mãe. Minha mãe, ela tinha desabafado sobre a minha vida, né? Tanto que alguns pastores, né, durante esse tempo que eu usava, eles já tinham ido em casa orar pela gente, já tinham ido visitar. Então, eles já estavam cuidando da gente, né? Isso é algo que eu acho do Renovo que não tem explicação. O amor que eles trataram a gente... Pastor Daniel, a pastora Loredana, pastor Marcelo, pastor Nelson ali, todos os que eram pastores daquela época, né? Eles tomaram conta assim da gente de uma forma que eu não tenho palavras. É o amor de Deus mesmo sendo usado. Fenomenal lá. Fenomenal, doutor. Não tenho palavras. E aí essa vizinha chegou em julho e falou, vamos lá na igreja, vai ter um culto. E aí eu falei, mãe, vamos. Minha mãe falou, vamos conhecer, né? Entramos. Eu lembro que eu sentei na última cadeira, assim, na última fileira, né? Sentei lá atrás, minha mãe. Aí lembro do Magno, lembro do Lulu, aquela alegria que eles tinham ali, ensaiando, conversando. Poxa, eu sempre quis ter aquela alegria. Justo. Eu sempre quis ter aquilo e não achava em lugar nenhum, doutor. Porque era justamente o que estava faltando na minha vida, que era o amor de Deus, era Jesus. Sim. E aí eu lembro que começou o louvor, eles foram trocar o louvor Pai Nosso, do Pedras Vivas, e eu senti a presença de Deus da mesma forma que eu tinha sentido ali em 2012, naquele teatro de Giovannici. Doutor, eu lembro que eu chorava, mas eu chorava de um jeito que parecia que meu corpo todo ia transbordar. Eu tremia que nem criança, a presença de Deus ali palpável, e o Senhor mostrando para mim que era o amor dele. Era o amor dele. E ali não saímos mais do Renovo. Não saímos. Não foi fácil. Não foi fácil. Os pastores, pastor Nelson e pastor Ângela, eles iam todo dia em casa conversar com a gente. Eles iam ali todos os dias fortalecer a gente com a palavra de Deus, ensinar a gente. Consolar, exatamente. Edificar. Exatamente, doutor. Exortar. Nossa. Sim, quando estava errado, puxar a orelhinha ali, dar aquela exortação, né, que a gente precisa muitas vezes. É um ensinamento. Sim, não foi fácil, mas foi possível porque Jesus, não tem outra palavra, era Cristo ali. A caminhada até hoje não é fácil. A gente ainda pisa na bola. Nós somos humanos, né, doutor? Sim, somos humanos. Todos nós. Eu falho, eu erro, eu peco. Exatamente. E foi até algo que Deus ministrou recentemente, tem ministrado recentemente na minha vida, que não é sobre nós. Não é sobre nós. Não é sobre nós. Então, o amor de Deus, ele é constrangedor de uma forma, porque, poxa, mesmo ainda tendo visto tudo isso e reconhecido tudo isso que Jesus fez na minha vida, eu ainda erro. Eu ainda caio, eu peco, eu ainda cometo alguns erros, e ele vem com aquele amor dele de, você se arrependeu?
você reconhece o seu erro, que é fundamental, doutor. O reconhecimento do erro, ele é fundamental, porque Deus não tem como agir na nossa vida se nós não reconhecermos que nós estamos errados. Porque a partir do momento que a gente fala para ele, ó, Jesus, poxa, desculpa, eu errei, aí sim entra em ação o sacrifício da cruz, né? Amém. Que foi por isso que foi para isso que ele morreu. Amém. Era para eu estar lá naquela cruz, era para eu ter sido crucificado, porque poxa, eu era um usuário de drogas, eu mentia, eu fazia mal para as pessoas, eu traía as pessoas que eu amava, eu causei uma dor gigantesca em muita gente. Então era para eu ter sido crucificado, era para eu estar naquela cruz. Mas Jesus olhou e falou, não, eu pago o preço, a única coisa que ele quer mesmo é o nosso coração. É Amém. o nosso coração. Amém. E tem até a passagem que perguntam para Jesus, né? Jesus, qual que é o maior mandamento? Amar o Senhor, seu Deus, acima de tudo e acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. Quando a gente entende que o Evangelho de Cristo, ele se resume em amor, em amar, todas as outras coisas elas ficam mais simples. Elas são muito mais simples. Porque, doutor, eu tô com vou fazer 32 anos de idade. Sim. Eu vivi tanta coisa. Sim. Eu passei por tanta coisa. Só que passou tão rápido. Foi tudo tão rápido. E se eu parar para pensar, se eu seguir a estatística de vida de um homem no Brasil, eu vou ter mais uns 40 anos de vida na frente, mais uns 50 anos de vida. Uhum. E o que é isso? É tudo muito rápido. É tudo muito rápido. Então, não é sobre mim. Isso que eu acho impressionante. É isso que é a palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração nos últimos dias. Nunca foi sobre mim. Toda essa história, todo o meu testemunho ali nunca foi sobre mim. Foi tudo sobre Ele. Porque Ele torna essas coisas possíveis de acontecer. O Senhor nos criou, o Senhor nos dá o livre-arbítrio. Só que eu nem gosto. Tem horas que eu falo pro Senhor, Senhor, tira de mim a decisão a possibilidade, desculpa, de ter a decisão de ir para longe do Senhor. O versículo ali que Pedro fala, né, Senhor, para quem nós iremos se só tu tens a palavra de vida? Não tem outro lugar, doutor. Não tem outro lugar. É para ele, é dele, com Exatamente. ele, por ele, né? Exatamente. É para ele tudo. É tudo para ele. Porque tem muita gente que se exalta de um feito, né, de uma realização ou de uma superação. Sim. Né? E aí a pessoa se sente até meio orgulhosa. Aí esse orgulho nesse coração dessa pessoa orgulhosa de nada adianta, né? Porque vai voltar para si, né? O mérito para si próprio, e o mérito não é de si. Nunca foi, doutor. Nunca foi. E eu vejo eu olho assim para minha história, eu conto ela, eu gosto de contar de compartilhar ela com as pessoas que eu conheço. Sim. Porque eu tenho a vontade no meu coração de que as pessoas elas conheçam realmente esse Deus. Eu também. Que elas possam, sabe, experimentar um pouquinho, doutor. Sim. Porque se elas conhecerem o que é realmente, quem Deus é, o amor que Deus é, o tamanho que Deus é, as coisas seriam muito mais simples, doutor. As coisas seriam totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Sim. Me arrependo muito de tudo que eu fiz. Não me orgulho do meu testemunho. Sim. Não tenho orgulho. Sim. Pedi desculpa para todo mundo. Deus me deu a oportunidade de me reconciliar com a minha família inteira. Uau. Me deu a oportunidade de conversar com as pessoas que eu tinha feito sofrer. Uau. E que eu tinha que pedir perdão. Ainda tem pessoas que eu tenho que pedir perdão, eu sei disso. Minha irmã é uma delas, por exemplo. O Senhor tem me incomodado. Mas Deus me permitiu que eu passasse por isso para Ele mostrar para as outras pessoas que com Ele é possível sair dessa situação. É possível sair. Porque eu fui ingênuo de entrar no mundo das drogas. Sim.
Eu fui ali inocente de uma certa forma, Sim. porque fui seguindo a cabeça dos meus amigos, eu fui seguindo a cabeça das pessoas que estavam ao meu redor, só que mesmo assim, Deus ele é tão misericordioso que ele mostra pra gente que tem uma saída, e essa saída é Jesus. E amém. E amém. E é interessante tu falares isso, que é bom a gente lembrar sempre do livre-arbítrio, Exato. né? Me explica, ou explica mais para as pessoas em relação a esse livre-arbítrio que você teve e tem, Sim, e sempre teve desde o começo, sim. né? Dessa escolha que você tinha naquela época e o fruto que se colheu, né? Nessa questão mais do livre-arbítrio. Sim. Porque muita gente não ouve falar do livre-arbítrio, mas não entende com profundidade isso. Sim. Me fala pra gente. Sim. Doutor, eu vejo como escolhas. Tá. Eu vejo como escolhas. Quando me ofereceram ali a primeira vez a cocaína, eu podia ter falado não. Isso. Eu podia ter olhado e ter falado não. Mas eu falei sim. Eu fui, eu peguei, eu coloquei o meu nariz ali na droga, eu inalei a droga e eu utilizei. Eu tive a escolha. Se eu não tivesse usado, por outro lado, se eu tivesse falado não, se eu tivesse entendido que era errado aquilo que eu estava fazendo e eu tivesse falado não, as coisas teriam sido diferentes. Hoje eu tenho escolhas também. Eu estou em Cristo, só que todos os dias eu escolho estar em Cristo. É uma decisão que a gente toma todos os nossos dias. Nós decidimos se nós vamos acordar cedo, se nós vamos para o nosso trabalho. Perfeitamente. Só que nós temos maturidade suficiente para entender o que acontece se nós não fizermos. Porque se eu não acordar e eu não ir para o meu trabalho, o que vai acontecer? Eu vou faltar, vai ser descontado da minha folha de pagamento, não vou conseguir pagar minhas contas no final do mês, e a vida financeira vai virar um desastre. Sim. Então eu tenho as minhas escolhas, e o livre-arbítrio é nós fazermos essas escolhas que nós temos todos os dias. Por exemplo, eu não vejo nada de errado as pessoas tomarem uma taça de vinho comendo um macarrão. Tá. Só Sim. que eu não posso. Sim. Eu entendo que eu não posso. Eu sou livre para pegar e tomar? Eu sou. Isso vai chatear Deus? Não, porque não é um pecado. O pecado ele é se embebedar, perder o controle da vida. Só que eu sei, eu tenho conhecimento de que por eu ser um ex-dependente químico, se eu tomar, eu sei onde aquilo vai me levar. Então eu escolho não tomar. Eu escolho não tomar. Teve uma amiga que ela fez uma pergunta pra mim um tempo atrás. Ela falou, João, mas na Bíblia não tá escrito que maconha é pecado. Aonde que tá na Bíblia que maconha é errado? Eu falei, tá, eu não tenho conhecimento bíblico suficiente pra te falar um versículo, mas eu sei de algo. Me afasta de Deus. E se me afasta de Deus, eu não quero. Eu não quero. Paulo fala sobre isso, né, doutor? Nós podemos todas as coisas, mas nem todas as coisas nos convém fazer. Nos convém fazer. Exatamente. Então eu vejo o livre-arbítrio justamente sobre isso. A escolha, o poder da escolha que nós temos todos os dias. Ah, João, você nunca mais sentiu vontade de usar droga? Senti, doutor. Eu não posso ser hipócrita de falar que não. Eu sou liberto. Sim. Jesus me libertou. Sim. Só que eu passei por alguns momentos de dificuldade, de delicadeza na minha vida aos longos dos anos, que eu, andando na rua, uma pessoa passou fumando, eu senti o cheiro e me deu vontade. Só que eu tenho a escolha de lembrar, saber aonde aquilo vai me levar e falar não. Porque vai me levar para onde? Vai me levar para longe de Deus. Vai me tirar do propósito de Deus, vai me tirar do centro dele. Então, nosso livre-arbítrio, eu acredito muito, doutor, que tem a ver com essas escolhas. Exatamente. É aquilo que a gente escolhe todos os dias. Eu tenho a minha motivação. Sim. Eu sei por que eu acordo cedo todos os dias para trabalhar. Sim. Eu sei por que eu tenho a minha casa. Eu sei por que eu sou casado. Sim. E eu escolho justamente colher os frutos de tudo isso que eu tenho plantado. Não mereço. Não mereço. Porque
Se eu merecesse alguma coisa, se fosse a respeito de mim, não teria necessidade de Cristo ter vindo e morrido na cruz. Amém. Porque não foi sobre mim. Não foi sobre o que eu posso fazer todos os dias, o que eu sou capaz de fazer. Doutor, nós somos tão abençoados, Uhum. tão abençoados, tão abençoados. Durante a pandemia não tivemos falta de nada. Amém. Durante a Glória a pandemia Deus. não tivemos falta. Sim. Durante a pandemia nossa saúde foi preservada. Hoje tenho a oportunidade de comer, de dormir debaixo de um teto. Tenho a oportunidade de ter as pessoas que eu amo perto de mim. Somos tão abençoados, e nesses detalhes a gente enxerga Deus, doutor. Amém. Sim. Nesses Sim. pequenos detalhes. Pequenos detalhes. Sim. Né? É porque, se for ver também, muita gente preza ou busca algo material, Uhum. financeiro, algo status, Sim. algo, vamos dizer, fama, Uhum. ouro, brilhante, joias, etc, né? E se for ver, tudo que estás falando, isso se torna altamente irrelevante, Sim. né? Porque tu tivestes uma infância, vamos dizer assim, não era uma infância humilde, assim, não era uma Não. infância numa comunidade, né? Numa infância difícil, Sim. né? Você tinha um conforto de uma casa física, Sim. né? E a gente for ver o que tá falando pra gente aqui, que o amor de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, que envolve o amor, Uhum. ele é algo muito, mas muito estratosfericamente falando, infinitamente falando, maior do que qualquer coisa física, Sim. ou de qualquer coisa material, ou de qualquer coisa relacionada com financeiro ou o dinheiro, Sim. Com né? certeza. Porque isso que esse é aquela coisa vazia, por assim dizer, que você tinha antes, Sim. hoje Não. não tem. Doutor, esse vazio, ele só tem a ousadia de tentar aparecer nos momentos em que eu falho e eu me afasto de Deus. Uau. Exato, porque o Espírito Santo é ele que nos convence do pecado. E quanto mais próximo de Deus, mais tendo uma intimidade maior com o próprio Espírito Santo, com Deus ali, com Jesus, a partir do momento que a gente erra, o Espírito Santo, ele fala com a gente. Uhum. De uma forma amorosa, de uma forma de um pai falando com o filho, ele revela o que está errado. Ele fala o que está errado. E quando eu percebo que eu errei em algo que não era para eu ter mais errado, porque tem uma diferença muito grande Uhum. de eu errar por não saber que aquilo é errado Tá, e eu escolher fazer algo que eu sei que é errado. tá. E esse vazio, aquele vazio que eu tinha, ele só tem a ousadia de tentar aparecer quando eu erro sabendo que algo é errado. Porque é um momento que eu me afasto de Deus. O vazio que a gente tem dentro da gente é justamente a ausência de Deus. E Deus, ele é santo. Deus, não existe maldade em Deus. Deus é o amor puro. Nós não temos palavras para conseguir descrever o que o amor de Deus ele é. Então, no momento que eu penso em me afastar desse amor, eu sinto esse vazio. A partir do momento que eu erro, que eu faço coisas... Porque nós somos humanos, doutor. Sim, Às sim, vezes a gente sim, sabe que é errado, mas a gente sim, acaba fazendo, aí depois a gente sim, fala, meu Deus, sim, errei. errei. E nesse Sim, momento, a ponta desse vazio é só a ponta. Porque mesmo assim, mesmo merecendo, mesmo não merecendo o amor de Deus, ele permite que nós sejamos restaurados pelo amor dele. uau, Ele permite. uau, Só que tem um porém. sim, É as escolhas que nós estamos falando. A gente precisa escolher estar junto com ele, independente de todas as coisas.
Eu vi uma frase uma vez no Facebook Sim. e essa frase ela me marcou de um jeito que eu entendi o que ela significa. Esteja arrebentada, mas esteja aos pés da cruz. Escolha estar aos pés da cruz. Não tô falando que é pra gente levar uma vida de erro aos pés da cruz, porque Deus, além de amor, ele é justiça. Exato. Deus, Exatamente. ele tem a justiça dele. Claro. Então, eu tenho que escolher estar ali aos pés da cruz e eu tenho que ter a humildade de reconhecer, de falar para Deus que eu tô errado, para dar a liberdade dele agir. É como se fosse assim, eu vou errar porque eu quero errar. Eu vou errar porque eu quero errar. Eu quero errar, então eu vou errar. Então eu vou errar e eu vou ser perdoado. Eu vou ser sempre perdoado. É um erro intencional. Exato. Quer dizer, perpetua um erro porque ele quer errar, né? Exatamente. E aí, isso é injusto, né? Isso é injusto. Exatamente. Então, esse tipo de comportamento, a gente sabe que ele não agrada a Deus. Sim. Que não agrada e é esse tipo de comportamento que nos leva para longe dele. Que nos tira da presença dele. Porém, a partir do momento que a gente tem essa humildade de falar, eu errei, Senhor, me ajuda a não errar. Porque o Senhor, ele sabe dos desejos e das intenções do nosso coração. E quando nós temos justamente a intenção de cada dia nós sermos melhores, de cada dia nós tentarmos nos parecer mais com Cristo, ter a identidade de Cristo, o Senhor ele vai mudando todas as coisas em favor, para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e praticam a sua justiça. Porque Deus, ele é justiça. Justiça. Exatamente. Doutor, tem um versículo que é o que eu mais tenho medo. É o de chegar na presença de Deus no dia do juízo, Jesus olhar e falar, eu não te conheço. Mas falar, Senhor, eu preguei tanto, eu alimentei tantas vidas, eu fiz tantas coisas em seu nome. E Jesus falar, eu não te conheço, porque todas as coisas é sobre Ele, não é sobre o que eu faço. Não é o que eu faço, não são as... Claro, a fé sem obras ela é morta, ela precisa ter. Ela precisa ter. Só que eu não posso me apegar às coisas que eu sou capaz de fazer. Eu não posso me apegar ao eu, ao João. Porque quando eu me apeguei ao eu, João, onde eu fui parar? Eu fui parar nas drogas. Quando eu dependia de mim mesmo, quando eu era apegado a eu mesmo, eu fui parar nas drogas. Eu fui parar no fundo do poço. Afundou também, né? Eu afundei, doutor. Não foi você. Exato. O mérito jamais será seu. Jamais, doutor. Não é seu. Porque eu tive a consciência, ou eu tive a vontade, ou querer. Não. Não. E isso é uma coisa que até me incomoda um pouco, porque as pessoas que elas não seguem a Cristo, elas falam, João, mas você teve força. Eu falo, não tá entendendo, não sou eu. É isso que eu vejo que as pessoas elas precisam entender, que não somos nós, não é a nossa força, não é o nosso mérito, não. Foi o Filho de Deus que resolveu vir para a Terra, resolveu carregar uma cruz que era para nós termos carregado no lugar dele. Ele morreu no nosso lugar para que a gente pudesse estar perto dele. Então não é o João que faz. Eu entrei no mundo da tecnologia recentemente, doutor. Eu comecei a estudar a ciência da computação, me apaixonei. E por um momento eu até meio que me perdi, tendo aquilo como foco da minha vida. Mas aí o Senhor ministrou justamente isso no meu coração. Tá, se você viver mais 50 anos é muito. Vai passar rápido. Se ele não voltar antes, se Jesus não voltar antes. Sim. Vai passar rápido. E o foco, a intenção do meu coração vai estar em ter em cima de uma carreira, eu sabendo aonde eu fui parar, eu sabendo quem Jesus é, eu sabendo o que Jesus pode fazer, sabendo de todo, tendo experimentado milagres financeiros gigantescos na minha vida, eu ainda
tenho a capacidade de colocar uma carreira na frente de Jesus, não faz sentido, doutor. Não Não faz faz sentido. sentido. Não Não faz. faz. E aí foi até uma palavra que o Senhor colocou que Salomão falou. O rei Salomão, ele correu atrás de todas essas coisas. E ele falou, é tudo correr atrás do vento. Ilusão. É tudo ilusão. Ilusão. É tudo E ilusão. Salomão foi um dos homens mais ricos. Mais ricos. E com maior sabedoria também, né? Sim. E ele descobriu que é tudo ilusão. É tudo ilusão, doutor. É tudo ao vento. É tudo ao vento. É correr atrás do vento. É correr. Claro, nós precisamos nos dedicar. Sim, Nós sim. precisamos Não vamos trabalhar. negligenciar Exatamente. Eu os preciso nossos, acordar cedo e preciso trabalhar. sim, os nossos deveres, Exato. afazeres, né? Nossos compromissos. Sim. Honrar com os nossos compromissos, Sim. né? E dar um bom exemplo também, Uhum, né? com certeza. Sejamos sinceros, de dar exemplos no trabalho, exemplos na família, exemplos, enfim, exemplos, bom exemplo, Sim. né? Sem ser, vamos dizer assim, hipócrita, Com certeza. né? Não sejamos hipócritas para querer mostrar para os outros, Uhum. né, que somos bons. Não, isso a gente não tem que mostrar para ninguém, Sim. né? A gente não tem que mostrar na rede social que está dando uma contribuição, né? Eu Com tô dando uma pessoa necessitada, aí a pessoa filma aqui na rede social para mostrar para milhões de pessoas, olha, aquela pessoa é muito boa, é muito caridosa. Sim. Não é assim, não precisa mostrar. Sim. E né? o que é a bondade, doutor? O que é ser bom, né? As pessoas as pessoas acham que é por ser bom que vão ter merecimento de alguma coisa, ter merecimento até mesmo do céu, né? Por ser uma pessoa boa, mas até mesmo o pastor Luciano Subirá, ele falou recentemente, a bondade ela é relativa, porque nós não conseguimos ser bons 100% do tempo. Não. É impossível. A gente 99 faz coisa boa, uma errada e faz errado. Faz errado, exatamente. Não somos 100% perfeitos, Não. de bondade Não. e de amor, de amorosidade, enfim, de carinho, etc., de atenção, né? Sim. Não somos, Não jamais. somos. Jamais. Somente Cristo. Somente Cristo. É exatamente isso. E eu acho isso impressionante, porque há tanto tempo atrás, a própria Bíblia já falava, né? A sua mão esquerda não saiba o que a direita faça. E aí o Senhor fez justamente o sinal de que com a minha mão esquerda eu gravo, com a minha mão direita eu tô dando. Não porque eu amo aquela pessoa que tá ali, mas porque eu quero um reconhecimento para satisfazer o meu ego por algo que eu tô fazendo. Para ele. Para ele. E para mostrar para os outros. Exatamente. Para passar uma imagem, para ser reconhecido, para ter um status, ter ali um reconhecimento das pessoas de que, ó, eu sou bom. Eu sou bom. A validação que chama. Validação. Só que essa validação ela já tá errada. Sim. Essa validação ela já tá totalmente fora do que é real, do que é verdadeiro. Sim, exatamente. Porque eu vejo, doutor, que muitas vezes a pessoa que tá do outro lado da câmera recebendo, ela fica constrangida de estar sendo gravada recebendo. Mas ela se submete àquela humilhação de tipo, não, poxa, obrigado, porque a pessoa tá com fome, a pessoa tá precisando daquilo. Então ela acaba aceitando porque ela sabe da necessidade que ela tem, mas não tá sendo bom para ela. Ela tá sendo constrangida. Aí ela chega em casa, se é uma pessoa famosa que fez aquele ato, ela vai ver que milhões e milhões de pessoas estão vendo ela passar naquela situação de vulnerabilidade. Isso. E tá ali. Então, aquilo não foi bondade. Aquilo não foi bom para ela. E aí, se as pessoas entendessem o que é o amor do Evangelho, o que é o amor de Cristo, porque se eu amo a Deus acima de todas as coisas e eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu já vou cumprir todos os outros mandamentos. Todos os outros mandamentos. Paulo fala sobre isso. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, tivesse dons, se não tivesse o amor, de nada valeria. De nada valeria. Porque é tudo resumido no amor.
E o amor é acima de tudo mesmo, né? Acima de tudo. Fica lá a justiça, né? Tem uma parte também que são 3 itens, né? Que o mais importante é o É amor, o amor. Exatamente. né? O mais E importante é o amor. sobressai sobre todas as coisas. Sim. E o sentido da vida também de uma pessoa aqui na Terra, e a gente sabe que depois, enfim, mas vamos falar aqui na Terra. Sim. O sentido das pessoas, vamos dizer assim, pessoas de uma forma geral, ou inclusive num relacionamento, Sim. quando existe o amor e a justiça de Deus, a justiça, o amor, vamos lá no amor, tem um sentido enorme, Sim. né? Vai ser um relacionamento de verdade, um Sim. relacionamento em amor, um relacionamento que, sabe, eu creio que milhares, milhões, bilhões de pessoas estão em busca Sim. desse tipo de relacionamento em amor. Sim. E relacionamento em amor em Deus já diz tudo, né? Já sim. Doutor, durante esse processo meu da libertação das drogas, eu sofri muito com o relacionamento que eu tive também. Com o relacionamento que eu tive antes do meu casamento. Eu sofri muito, porque não era um relacionamento saudável. Não foi um relacionamento que estava ali, foi o que o senhor disse, um relacionamento que tinha Deus como centro desse relacionamento. Então foi um relacionamento que me trouxe muito sofrimento. Foi um relacionamento que me trouxe muita dor, muita dor. Só que eu entendi, hoje eu entendo, através da minha esposa, eu falo que minha esposa é um presente de Deus na minha vida, Amém. porque com ela, Deus me ensinou justamente o que é esse amor. O que é justamente isso que o senhor falou. Ele usou a vida dela de uma forma assim poderosa para me ensinar. Porque o amor, ele é muito mais do que só algo físico. O amor, ele é muito mais um relacionamento. Falando do amor entre casal, né? Claro. Ele é muito mais do que só algo físico. Ele é muito mais do que só uma companhia. Ele engloba tantas outras coisas, o companheirismo, a amizade, a lealdade. Não lealdade que eu falo é de traição, não. Sim, Mas sim, a sim, sim, lealdade sim. nas pequenas coisas, que a pessoa olha pra você e fala assim, ó, tamo junto. Nós estamos juntos. Então, através do meu casamento, o Senhor me mostrou e usou a vida da minha esposa poderosamente para me ensinar sobre esse amor que o Senhor citou agora. Amém. E é um relacionamento que não há um interesse em si financeiro, né? Quando tem esse amor, o financeiro, ele é algo acessório, vamos dizer assim, né? Exato. É como se fala mesmo, né? Na saúde, na doença, Isso. na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, Sim, com certeza. né? Com certeza. Então, porque tem esse relacionamento em amor, porque Exato. tem Deus Uhum. nesse relacionamento, Sim. porque é Deus acima De- e depois amar o próximo, porque Sim. você vai amar a Deus sobre todas as coisas Uhum. e amar a si, o outro, o próximo com a si mesmo, porque o próximo, digamos no caso, a sua esposa, por exemplo, né, um relacionamento homem e mulher, casal, enfim, Uhum. vai ser nesse sentido, Sim. né? E é literalmente uma perfeição, né, se for pensar bem, né? Porque vai ter o amor de Deus envolvido nesse relacionamento. Sim. Cara, é muito louco. Doutor. É sim. É muito louco. É sim. E essa experiência, creio eu que muita gente não experimentou, Sim. né? Eu creio que muita gente não experimentou, né? Eu tive a participação aqui do pastor Renato Saito, Uhum. né? Um homem sábio, Muito. extremamente. E nosso enfoque foi nisso, o relacionamento em Deus, Entendi. sabe? Relacionamento em Deus. E olha, é uma aula. É uma aula assim que você fala, nossa, paf, sabe aquela coisa assim que faz total sentido Sim. na vida. Assim,
puxa, é isso, Uhum. é isso. E literalmente assim, como se fala, é isso que eu quero pra minha vida, Sim, sim, sabe? Que é a perfeição em Deus, sim. né? Que é boa, agradável É perfeita, e boa e perfeito. agradável. E é realmente, doutor, é perfeita, boa e agradável. A vontade de Deus, ela não tem explicação. Quando a gente realmente vive ali a vontade de Deus, a gente está no centro da vontade dele, e a gente entende que realmente as coisas são sobre ele, é bom, é perfeito e é agradável. Independente da situação. Independente da situação financeira, independente da onde você esteja, do que você esteja fazendo. A partir do momento que a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente não quer estar em outro lugar. Não existe, na verdade, outro lugar. Não existe. Claro que às vezes a gente deseja ter financeiramente ali algo Sim, melhor, sim. só que isso se Não, transforma é só o complemento, né? é só complemento. É só o complemento. Tanto que é, muitos, muitos grandes nomes, né, quando atingem um patamar de riqueza financeira super elevado, aquilo lá se torna, não é o primeiro plano. Ele, inclusive, doa, Uhum. né, faz as doações da fortuna dele, Sim. de um grande percentual daquela fortuna dele para as outras pessoas, para obras de caridade, etc, etc, né? Quer dizer, não foi o X da questão não era o dinheiro em si, o financeiro, Sim. né? Porque aquilo lá realmente não era o Sim. objetivo realmente da vida que ela percebeu que é, né? Que é, porque ela chegou no patamar que não era o dinheiro, Exatamente. era muito mais. Era muito Se mais. for analisar bem, é um amor. É o amor. É o amor. Deus é Deus e um amor. Não tem como falar. Tem até um cantor famoso que ele se suicidou um tempo atrás. E ele tinha um segurança. E o segurança falava, ele tinha tanto dinheiro que ele saía, ele comprava o que ele quisesse, ele fazia o que ele quisesse, a hora que ele quisesse. E por que ele se matou? Se ele tinha tudo. Aquilo que as pessoas correm atrás hoje em dia, que é o dinheiro, né? Se ele tinha tudo isso, por que ele se matou? Porque realmente faltava o amor. Tinha um vazio. Tinha um vazio. Eu não conheço essa história, mas eu entendo que houve um vazio desse amor Sim. na vida dessa pessoa e não estava sendo preenchida, né? Exatamente. E era um vazio da vida dela. Uhum. E teve que, não aguentou, não suportou Não suportou. esse vazio, essa ausência, Uhum. né? E Infelizmente se suicidou. Infelizmente, doutor. Infelizmente. A própria Bíblia fala, né, doutor, que a origem o amor ao dinheiro é o que traz origem a todos os males, né? Então, a gente tem que entender também que esse amor ele tem que ser bem utilizado, tem que ser bem direcionado. exatamente A gente tem que amar as coisas certas. coisas certas. Porque vai se tornar o amor ao dinheiro é o mamon, né? É, Dinheiro é o mamon. é mamon. Então vai dar o Deus do dinheiro Uhum. ou o nosso Deus, Exatamente. Deus, Cristo, Espírito Santo. Sim, quem que vai vir em primeiro lugar? Então, a gente precisa entender que o amor ele tem que ser direcionado para o lugar certo. Tem que ser direcionado a amar a Deus acima de todas as coisas. Porque se vier o amor a qualquer outra coisa que não seja Deus, e vai entrar na frente de Deus, e aí vai tirar o nosso foco. Vai tirar o nosso foco. Então, porque eu tô vendo o Senhor aqui na minha frente. Se eu focar agora nesse momento em qualquer outra coisa, eu não vou conseguir olhar para o Senhor. Eu não vou conseguir ter esse contato visual. Então vai acabar tirando a minha atenção, vai tirar até o foco da nossa conversa. E é a mesma coisa com Deus. Se eu coloco alguma coisa, se eu direciono esse amor para algo que não seja Deus, sendo que não seja realmente ali amar a Deus acima de todas as coisas, eu vou sair do foco. Tá. E desculpa te interromper. Interromper não, vou fazer uma observação. A sua vinda hoje aqui não foi de você, né? Não foi
falar de você. Não, doutor. Não, Você doutor. já estava... Já, doutor. Já, doutor. Porque é algo que o Senhor ele tem ministrado muito no meu coração, ultimamente. Ele tem ministrado assim demais, que não é sobre mim. Não, nunca foi e nunca vai ser sobre mim. Vai ser sempre sobre Ele. Sempre sobre Ele. Porque, doutor, eu sou pó desse chão. Eu sou falho, eu sou pecador. Eu erro todos os dias. Eu tenho as minhas falhas. E que bom que eu posso fazer. O melhor que há em mim é Cristo. O melhor que tem em mim é Cristo. Porque se não fosse Ele, se não fosse Jesus Cristo na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria. Então, se eu faço alguma coisa boa, se eu faço alguma coisa que realmente é boa, não sou eu que faço, mas é Cristo que habita em mim. E Paulo entendeu isso muito bem. Eu só consigo fazer alguma coisa que é realmente boa aos olhos de Deus se Ele fizer em mim. Se Ele fizer por mim. Então, doutor, é isso que Jesus tem ministrado no meu coração de uma forma muito forte. Muito forte. Não é sobre as minhas dores, não é sobre as minhas coisas, não é sobre o que eu consigo fazer, não é sobre o que eu posso fazer, mas é sim sobre Ele. E isso depende de um posicionamento. Eu preciso me posicionar dessa forma perante a Deus. Eu tenho que me colocar, eu tenho que ensinar o meu coração isso e colocar diante dele para que ele possa cumprir a vontade dele. Então, eu tenho os meus sonhos, Sim. eu tenho as minhas vontades, Sim. só que o que eu mais tenho pedido para Deus é para que sejam sonhos dele, doutor, para que seja a vontade dele, que ele me use de uma forma que agrade ele, porque é ele, é dele, é para ele. Até mesmo, isso eu já confesso, até uma chatice um pouquinho minha, Não, que alguns louvores até me incomodam. Alguns louvores que falam muito sobre, eu faço, eu poderia, sim, sim. Doutor, Eu também tô nessa mesma sensação que a sua. tá, doutor, Eu sou igual a você. Eu entendi. tô. E esses louvores, até o Betinho ele vai assistir, ele vai dar risada que eu roubei essa frase dele, de chatice, porque ele que começou a me mostrar isso. Ele falou e eu comecei a prestar atenção. E aí não sou eu. O louvor não é pra mim, não sou eu. É pra ele. Então engrandecer o nome dele. E o desejo mais profundo no meu coração, o que eu mais desejo é agradar o nome dele. É agradar a Deus. É o que eu mais quero. Esse é o meu. Eu acredito que seja o meu foco, eu acredito que seja o meu objetivo. Agradar a Ele. Fazer o que agrada a Ele. Cumprir a vontade dele. E isso eu entendo que só vem através de algo chamado obediência. E a obediência é algo que é difícil de lidar, doutor. É algo difícil, porque eu tenho livre-arbítrio e eu preciso escolher. Então, muitas vezes, Deus não fala com a gente da forma que ele falou quando eu estava atravessando a rua, falando, você tem que parar. Muitas vezes ele não vai falar desse jeito. Ele vai falar através da leitura da Bíblia. Muitas vezes eu vou estar lendo a Bíblia e eu vou me deparar com situações que me mostram como eu preciso agir, só que eu vou precisar agir daquele jeito. E muitas vezes, na maioria das vezes, não é fácil. Não é fácil. Ter que pedir perdão pro meu irmão, ter que restituir a quem eu fiz mal, ter que ali realmente amar. O amor, ter que escolher amar é difícil, doutor. Sim. Porque da mesma forma que eu sou falho, tem pessoas que falham comigo também. Sim. Tem pessoas que falham com a gente. Sim. E a gente precisa escolher obedecer a Cristo no amor. Então, isso é algo muito importante que quando a gente entende, quando a gente consegue entender, a gente começa a se posicionar de uma forma que a gente percebe que nós estamos nos aproximando mais de Deus. É verdade. Só que não é fácil. Não é fácil. Dizer que é simples, é fácil, não é fácil. É como se fala, é um processo, é todo dia, né? O dia a dia é
a escolha, a Uhum. decisão, essa, como você falou, a obediência, né? Obediência. Ser obediente e cometer um deslize, opa, reconhecer esse Uhum. deslize, se arrepender e buscar não fazer, né? Sim. Não errar mais, vamos dizer, não falhar mais. A gente falha, a gente Uhum. erra e falha, ok. Mas reconhecer, vamos lá, vamos Sim. evitar esse erro, né? Exato. Até a gente poder conseguir fazer realmente a vontade Sim. soberana, Exatamente. né? Que todos nós falhamos, Sim. todos. Aquela pessoa que diz que não falha, não erra, Uhum. caramba, ela é perfeita, né? Vamos dizer assim, né? Sim. E não existe essa perfeição. Não. Não existe ninguém é Não. perfeito. Ninguém. Ninguém. Eu reconheço, eu vou falar assim, eu erro, peco, falho, Sim. todo dia. Pá, pensamentos, as coisas assim, pá, é rápido, É rápido, né? É cara. muito rápido. E a gente tem que reconhecer isso. Tem que Tem que reconhecer. reconhecer essa falha. Não que nós tenhamos falhas de caráter. Sim. É É diferente. diferente. É muito Sim. diferente. E nós deveremos ter muita atenção a isso, porque jamais deixar que outras pessoas coloquem rótulos também em cima da Sim. gente. Sim. Com certeza. Com Né? certeza, doutor. Jamais. Com certeza. Jamais. Porque essa pessoa que quer colocar rótulos que não condizem com a gente são pessoas, inclusive, digamos, tóxicas, Sim. que querem nos colocar de uma forma inferior ou uma coisa do tipo. Sim. Né? Porque eu falo bastante sobre esse Sim. tema no meu canal de Eduardo Noboto, enfim, só um parênteses, Claro. tá? Só para poder ilustrar Sim. essa questão, né, de que nós deveremos saber o nosso eu, Uhum. nosso valor, a nossa Sim. identidade, que tu sabes a tua própria identidade Sim. em Deus, eu sei minha identidade em Deus, Uhum. para que a gente possa ter essa segurança e de saber, eu sei quem eu sou. Sim. E o que querem falar pra gente não Sim. cabe à minha pessoa. Exato. Exato. Né? E isso jamais deve nos colocar para baixo. O que Sim. outras pessoas querem colocar em cima da gente. Sim. Né? É algo fenomenal. Sim. João, me diz uma coisa, João. Eu quero que você dê uma palavra para aquelas pessoas, principalmente, vamos dizer, jovens. Uhum. Né? Eu não vou digitar a idade em si, mas jovens. Sim. Né? Claro. Ou até nem tão jovens. Né? Para que elas tenham uma consciência do que é passar o que você passou, o que você já falou agora, mas Uhum. dá uma luz para dar uma palavra aqui para essas pessoas, né, que estão no meio, num ambiente ou com amigos ou colegas que utilizam um Uhum. entorpecente, por exemplo. Sim. Doutor, a primeira palavra que eu quero deixar é que realmente existe uma saída. E essa saída é Jesus Cristo. Essa é a saída. Outra coisa que eu gosto muito de falar sobre a experiência que eu tive é justamente esse cuidado para que não ache que essas pessoas não achem que está tudo bem quando não está. Isso é um perigo muito grande, isso é uma mentira do inferno gigantesca. Achar que está tudo bem quando não está e que tem o controle sobre essas situações, porque nós não temos. Nós não temos. A gente perde o controle e quando a gente reconhece já é tarde demais. Quando a gente vê já é tarde demais. Infelizmente, tenho amigos que continuam usando. Não tive mais contato com eles, mas os considero como amigos, porque meu sonho é que eles tenham esse encontro com Jesus que eu tive, para que eles entendam. E eu oro para que o Senhor possa abrir os olhos dessas pessoas, para que elas enxerguem a situação que elas estão neste momento. Porque elas precisam entender que as coisas não estão bem do jeito que estão. Elas precisam enxergar que as coisas não estão certas. Não é o pai, não é a mãe que está errado em falar que eles estão no caminho errado.
Muito claro, muitas vezes os pai e a mãe, eles fazem coisas erradas e a gente não sabe da situação de todo mundo. Mas eu digo isso no sentido de que se tem alguém pegando no pé, falando que eles estão fazendo errado, que usar droga é errado, que seguir por esse caminho é errado, que eles realmente deem ouvidos para essa palavra antes que seja tarde demais. Porque o nosso inimigo é Satanás. O nosso inimigo, ele é o inferno. E ele só tem um objetivo, que é roubar, matar e destruir. E essa vida, ela só vai levar para a morte e para a destruição. Seja uma morte espiritual, seja a morte física, que já conheço casos de ter acontecido. Ele tira a liberdade, ele quer tirar a liberdade, as drogas não é uma liberdade. Ali no momento que tá usando, tá no barato, tá sentindo os efeitos, pode ser uma coisa, mas o dia seguinte ele chega e a conta ela vem e ela vem alta. Porque o salário disso tudo, o salário do pecado, ela é a morte. Então, para tomar bastante cuidado mesmo. Porque nessa de, não dá nada, é só uma vez, é só mais uma vez, mas eu gostei. Isso leva para uma prisão que só Cristo pode tirar. Graças a Deus que Cristo tira, graças a Deus que Cristo ele tem poder para tirar. Só que a gente vê o como é difícil. Doutor, eu falo que eu tive muita graça. Eu tive muita graça porque Jesus me escolheu para sair daquela situação, mesmo não merecendo. Então, infelizmente eu vejo pessoas que não tiveram essa mesma graça, que não tiveram essa oportunidade. Então, eu deixo essa palavra de que a única saída é Jesus Cristo. Amém. 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 Tio John, putz, eu vou agradecer muito a tua presença, esse seu relato, testemunho, né, que a gente fala testemunho, né? Eu espero que muitas pessoas sejam impactadas, espero que muitas pessoas tenham consciência, Amém. né, do que você falou, né, e dar ênfase realmente em Deus, em Cristo, no Espírito Santo, que é Ele, né, que busque a Deus, que as pessoas busquem Sim. Deus, busquem Jesus Cristo, nosso Salvador. Sim. E doutor, eu até para as pessoas que não são cristãs e estão assistindo o vídeo, eu até encorajo elas a proporem um desafio para o nosso Deus, para pedir para Deus se revelar para elas. Pedir, porque se tudo isso que nós estamos falando for real, e é real, para elas pedirem para Deus uma manifestação dele na vida delas para provar de que ele é real. Eu deixo esse desafio e eu encorajo essas pessoas a fazerem esse desafio com o próprio Deus. Porque eu fiz isso. Eu falei, eu tinha um retrato de Jesus. Por minha ignorância na época, eu deixava esse quadro virado contra a parede, porque eu falava, Jesus não está me vendo, na minha ignorância. E eu lembro que um dia eu desvirei esse quadro, quando eu não aguentava mais a minha vida, eu ajoelhei e eu falei, Jesus, se o Senhor for real, se o Senhor existe, me ajuda. E eu aconselho as pessoas, eu desafio as pessoas a fazerem isso. Peçam uma prova do amor de Deus, que Ele vai responder. Ele vai provar que Ele é real. Uau. Eu vou só fazer uma pergunta, né? Nós temos muita crença na fé, né? Naquele início, como é que era a tua fé? Doutor, eu acreditava em muitas coisas. Eu acreditava, porque minha família, minha mãe, minha avó paterna sempre foi espírita. Você procurou, né? Na Sim, Umbanda, exatamente. Candomblé, né? Exatamente. No Espírita. No kardecismo, Kardecismo, né? Procurei em diversos lugares. Fui batizado na igreja católica, Católica. fiz o catecismo, a crisma, fiz tudo. Então eu acreditava em muita coisa. Eu acreditava em muita coisa. Você estava buscando, vamos Tava dizer assim. buscando, exatamente.
eu precisava saber de onde vinha aquela voz que falou que eu precisava parar. Então eu acreditava em reencarnação, eu acreditava em muitas coisas. E tudo isso ele foi quebrado, ele foi mudado no meu coração a partir do momento que eu conheci a Cristo, que eu entrei na presença de Deus. Porque a verdade ela é única. Ele E te a... chamou. Oi? Ele te chamou. Como assim? Cristo te chamou. Me chamou, doutor. Ele, né, bateu na tua porta. Isso. Exatamente. Ele fez o convite. Isso, ele fez o convite. Ele fez o convite. O Espírito Santo fez o convite, bateu na tua porta, fez o convite. Ele chegou até em mim e ele falou, ó, eu tenho um plano para sua vida. Eu te conheço, eu sei tudo que você está passando, não importa, não interessa o que você está passando. Eu tenho um convite. Você quer ele ou não? O aceitar a Cristo é aceitar esse convite ou não? Desculpa, é porque eu estou insistindo nessa parte, né? Como você mesmo falou, as pessoas que não são crentes ou, enfim, né? Cristãos ou que tem uma crença em Deus, etc., né? Porque elas não têm uma fé. Sim. Né? Não há uma fé. E aí, no teu caso, você foi porque Cristo bateu. Cristo, ele se revelou a mim, doutor. Cristo revelou a você. Cristo, não fui eu que aceitei Jesus. Eu falo assim, ele me aceitou primeiro. Jesus me aceitou naquela cruz. Ele levou todos os meus pecados, ele tirou tudo de cima de mim e colocou sobre ele. Então, primeiro aconteceu tudo lá na cruz. Primeiro foi ele. Aí depois ele foi se revelando a mim, foi me convidando, foi se aproximando. Quando eu fui ver, não tem outro lugar para estar. Porque aí você foi buscando, né? Foi buscando informações, conhecimento, saber o que estava acontecendo de fato, né? Ler a Bíblia, doutor. Comecei a leitura da palavra. Muitas coisas que eu acreditava, eu lia na Bíblia, pô, não é assim. Então o Senhor, ele foi moldando ali. O próprio Espírito Santo, ele foi moldando através desse convite, ele foi fazendo essa mudança. Porque muita gente fala assim, mas poxa, ainda não aconteceu isso comigo. Sim. Muita gente deve estar pensando, mas poxa, eu estou passando por tal situação X, Y, Z e não aconteceu nada comigo ainda. Sim. Né? E aí, o que a gente pode falar para essas pessoas? Não desistir, doutor. Não desistir. Porque o tempo de Deus, ele é perfeito. O tempo de Deus, ele é perfeito. O que importa é nós estarmos ao pé da cruz. Tá. O que importa é nós estarmos em Cristo Jesus. Tá. Porque não adianta eu esperar que a minha vida mude, uma mudança da água para o vinho na minha vida, se eu continuar tendo algumas atitudes. Se eu continuar fazendo algumas coisas. Se eu continuasse usando droga, foi o Espírito Santo que me libertou? Foi o Espírito Santo que me deu a vontade? Sim, com certeza. Isso. Só que se num primeiro momento de dificuldade eu tivesse voltado, eu tivesse usado a droga de novo, isso, eu teria voltado para onde eu estava. Porque aquela situação é uma situação de aflição, é uma situação indesejável. Indesejável. Sim. Né? É uma escolha que a pessoa fez, ok, mas é indesejável. Se for analisar bem, no fundo é uma coisa que é movida para aquilo lá. Sim. Né? A pessoa é empurrada, vamos dizer assim. Não, ela está indo, ok, ela escolheu, só que ao mesmo tempo não é de um ponto de vista 100% que ela queira, porque ela quer, de fato. Sim. Né? Então, essas pessoas que a gente precisa, vamos dizer assim, dar essa esperança, porque ela está numa aflição, ela está numa situação hiper delicada da vida dela, naquele fundo do poço. No fundo do poço. Sim. Nessa situação, doutor, quando a gente vê que não tinha mais saída, que eu estava ali no fundo do poço, a única saída que eu tive mesmo, a única coisa que foi o agir de Jesus. Uau. Foi o agir dele. Foi ele que fez. Não teve nada que eu pudesse fazer, não teve nada que dependesse de mim. Eu dependi 100%
dele. Foi Cristo quem fez. Tava afundado, tava numa cama, tava sem amigo, tava sem dinheiro, tava em depressão, não podia fazer as coisas que eu gostava, tava sem perspectiva de um futuro nenhum. Foi Jesus que pegou e mudou Agora eu entendi a pergunta do Senhor. Nessa situação, foi só Jesus. Foi só Jesus. Legal. E aí depois tu foste nas tuas escolhas. Exato. Isso. É isso que a gente tem que contextualizar, Sim. sabe? Porque essa conversa nossa vai abranger muitas situações por várias pessoas. Sim. Cada pessoa passa por uma determinada situação X, Y, Z, Sim. e eu quero abranger vários aspectos, né? Claro. Vários aspectos para a pessoa falar, puxa vida, é isso. É isso. Há sim condições Sim. de superar, de ser resiliente, tudo mais, em Sim. Cristo Em Jesus, Cristo Jesus. por Ele, dele, para Ele, né? Com Ele. Com ele. Exato. É a única saída, doutor. É a única saída. Independente do que for. Independente do que for. A minha situação foram as drogas. Ao meu caso foram as drogas. Só que eu conheço pessoas que têm testemunhos de uma mudança de vida em diversas outras áreas. E a única coisa que mudou, que tirou do fundo do poço, mudou a perspectiva de vida, mudou a visão e mudou o rumo da vida, foi Jesus. A partir do momento que a pessoa aceitou Jesus. Foi só isso que pode mudar a situação, é só isso que muda a situação. É Jesus Cristo. Ele é real, ele é vivo, ele vive, ele nos ama, ele quer ter um relacionamento com a gente. Só que a gente precisa aceitar esse relacionamento. A gente precisa pedir para ele. Nosso Deus, ele é um Deus educado. Ele é um Deus que espera um convite. Então a gente precisa primeiramente convidar ele para as nossas vidas. Então, estando em casa, convida Jesus, convida Deus, fala: Jesus, entra na minha vida, muda a minha situação. Eu tenho certeza que, conhecendo o caráter de Cristo, é que as coisas jamais vão ser as mesmas. As coisas, elas vão mudar. Não é da noite para o dia. Sim. Demora um tempo. No meu caso foram 2 anos. Tem pessoas que demoraram 10. Tem pessoas que demoraram 30, 40 anos para a situação ser resolvida, para a situação mudar. Mas mudou. Mas a situação mudou. E quem mudou foi Cristo. Uau, é isso. É isso, cara. Amém. Então, É isso. Porque, cara, é isso. É sobre isso. é sobre isso. Tio John, agradeço muito realmente a tua presença aqui. Foi algo enriquecedor. Amém. Para mim foi algo impactante, com certeza. E eu espero que as pessoas também que nos ouviram tenham sido impactados pela palavra do Teacher John aqui. Amém. Eu posso colocar a tua rede social? Pode. Ah, tá. Então, eu creio que muita gente vai levar esse episódio para o resto da sua vida. E compartilhe. Se você conhece alguma pessoa que necessite desse tipo de conhecimento, passem para elas, porque vai ajudar muitas pessoas. O nosso intuito é esse, né, Teacher John? Que sejam impactadas novas pessoas, outras pessoas, para que elas possam superar e ser resilientes e colocar a vida em Deus, em Cristo Jesus, a mira. Tá, vou colocar aqui a rede social, tá? Amém. Vamos lá. JLCHESSA. Isso. Tá? O seu Instagram. Meu Instagram. Tá bom? Pode seguir, né? Pode John? sim. Tá bom? Mas é isso, pessoal. Eu espero que todos tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam também, tá bom? É isso. Muito obrigado. Tia John, quer falar alguma palavrinha? Eu que agradeço, doutor. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Opa. E que Deus abençoe muito o canal do Senhor e seja usado para levar a palavra de Deus para muitas pessoas, para ajudar aí na superação. Para elas entenderem que realmente tem uma saída. Amém. É isso aí. Amém. Obrigado, doutor. Deus abençoe. Obrigado. Até mais, pessoal. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.